Tananã, tanã. Mais falácias nesse vídeo aqui, então fica aí com a gente que você vai aprender como enganar a pessoa no debate ou como não ser enganado em um debate. Muito bom, eu sou Abel Separovic do canal Irmão Nergismo, um canal que fala sobre teologia, filosofia e cultura. Então se você caiu aqui, é sobre isso que você vai ver, um pouquinho de filosofia aqui, sobre argumentação. E no vídeo passado nós falamos sobre falácia e agora a gente vai falar sobre falácia de novo. Outras falácias interessantes, falácias legais. Nossa primeira falácia desse vídeo é a falácia da argumentação circular. O que seria uma argumentação circular? É uma argumentação que você começa falando de uma coisa, só que você só conclui que essa coisa é verdadeira no final. Você só concluiu no final que é verdade, por que você está falando disso aqui já? Entende? Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo é um pouco controverso, mas presta atenção. Estou começando argumentando falando lá, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Comecei falando que a Bíblia é a palavra de Deus. Depois eu falo, a Bíblia diz que Deus existe. Aí eu concluo, então Deus existe. Ótimo, uma argumentação, tal. A minha conclusão é que Deus existe. Mas se eu concluir que Deus existe, né, essa é a minha última premissa, como é que eu posso falar sobre Deus na minha primeira premissa? Minha primeira premissa era a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu só concluí que Deus existe lá depois disso. Então, né, esse é um exemplo de argumento circular. Normalmente, argumentos circulares são falácias, né? Porque eles tentam dar um fim em si mesmo por uma questão secundária. Esse argumento em específico, ele não é falacioso porque ele é um axioma. O que é um axioma? Um axioma é o ponto fundamental, o ponto principal de uma filosofia. Quando o seu pensamento precisa começar em algum ponto, esse ponto não pode depender de outro, porque aí o outro ponto que vai ser o principal, né? E se esse outro ponto depender de outro e for dependendo de outro até infinito, você nunca tem ponto nenhum. Ou seja, se você nunca vai chegar no seu ponto inicial, você pode começar de qualquer lugar. A questão, né? Então não é essa, a questão é, um argumento pode sim ser circular, desde que ele seja o ponto fundamental da sua cosmovisão. E ele tem que ser autoconsistente. Essa visão, por exemplo, é autoconsistente. Tem outros axiomas que são circulares, mas são inconsistentes, que eles não são o suficiente para dar início a uma cosmovisão, uma filosofia inteira, né? Ele então não pode ser um axioma. Um exemplo de um argumento circular que não é um axioma, é aquela argumentação do empirismo, né? Que só é verdade aquilo que a gente pode testar, replicar e ver, né? Aquilo que a gente tem evidências empíricas. Ótimo, se esse é o axioma, me prove empiricamente que essa é a única forma de você chegar numa verdade. Ou então me prove empiricamente que o empirismo está correto, né? Enfim, se você começar a voltar, ela vai começar a ter alguns problemas, né? Você não consegue provar empiricamente questões filosóficas. Enfim, tem coisas que você não pode provar empiricamente. Por exemplo, como que você prova empiricamente que um quadro é bom, por exemplo? Um gosto de uma pessoa é de um jeito, o gosto de outra pessoa é outro. Você não pode usar o empirismo para isso, por exemplo. E outra, que o empirismo não é um axioma porque ele não explica tudo. O empirismo é um método, um meio, não um princípio fundamental, elementar. Do princípio do empirismo, você não deriva nada sobre epistemologia, sobre filosofia, ele só fala sobre como você tirar conhecimento de uma determinada forma. Então, empirismo não pode ser axioma. Então, argumento circular nesse sentido não vai fazer sentido nenhum, certo? Esse aí já demorou bastante, vamos pular para o próximo. O argumento aqui agora, a nossa próxima falácia, a segunda falácia, é o argumento da questão complexa. É uma pergunta muito difícil. A pergunta é a seguinte: você já parou de espancar a sua esposa? Aí você tem duas opções, né? Aí você fala, sim, já parei. Então você espancava, né, seu espancador de mulheres. Ou então você fala, não. Aí se você fala não, ok, então você ainda espanca a sua esposa. Ou seja, se você responder sim, você tá ferrado. Se você responder não, você tá ferrado. Você não tem opção, você tá errado. A questão é essa. Um negócio muito interessante da apologética, né, forma de se defender. Pressuposicional é que ela diz, defina os termos ou perca o debate. Se o seu oponente define os termos, se ele diz como é que vai se dar o debate, os termos que a gente vai usar,
as perguntas que ele vai fazer. Se é ele que define e ele tá contra você, ele montou todo um castelo de argumentação em uma cosmovisão que é contra a sua, né? Então você vai ter que lutar contra todo esse castelo. É muito mais fácil você destruir o castelo da pessoa primeiro, para depois você responder a pergunta, do que o contrário, né? Se você responde direto, sim, eu parei de espancar minha esposa, você tá ferrado. Ou o contrário, né? Se você falar que não, você também tá ferrado. Você tem que falar, primeiro, eu nunca espanquei a minha esposa. Aí já acabou. A pressuposição da pergunta do cara lá, que você é um espancador, já caiu por terra, já acabou. Então, você não... Tome cuidado com essas perguntas que já pressupõem que você esteja errado. Já a questão da pergunta não é se você espanca ou não, é que ele já tem certeza que você espanca, então vamos ver qual foi o resultado depois. Então, se preocupe em responder só as questões que interessam, não responda questões estúpidas das pessoas, né? As questões complexas. Mas essa questão complexa, ela pode cair em outras situações, quando, por exemplo, você chega atrasado no seu trabalho e o seu chefe pergunta, que horas são? Aí você todo, né? Vai lá, são 12h30. Ou seja, você tinha que chegar no seu trabalho às 9h, você chegou 12h30, né? Então, se você responde 12h30, você já deveria saber que você chegou atrasado. E se você não responde, é porque você sabe que você chegou atrasado. Não concordo com as perguntas, com as questões que as pessoas colocam de cara assim. Avalie ela primeiro para depois você responder. A próxima, que eu já não sei qual é, eu acho que é a terceira, é a correlação e causação. É uma falácia onde você pega coisas que estão relacionadas de alguma forma e acha que ela está causando a outra, né? Por exemplo... no meu celular tem capinha e o meu celular funciona. O celular da minha esposa tem capinha e o celular dela funciona. Então, celulares, para funcionar, precisam de capinha. Você percebe que eu encontrei uma relação ali entre os fatores, mas não significa que ter capinha ou não é um fator decisivo para você saber se um celular vai funcionar ou não. Ou seja, não é porque uma coisa está relacionada com a outra que ela causou essa outra coisa. Né? Pode ser que tem relação, mas não tem efeito de causação nenhum, né? Tem uns outros casos bons também que eu vou contar só pra você achar legal aí também. Por exemplo, tem um cara chamado Idiotimus. O Idiotimus, ele era um cara muito interessante. Ele bebia uma garrafa de cachaça e uma garrafa de leite todas as noites. E todos os outros dias de manhã ele acordava com ressaca, né? Ele acordava com muita dor de cabeça, porque ele ficou pensando, caramba, por que eu tô assim? Aí, o que ele fez? No outro dia, ele pegou e trocou a garrafa de cachaça por uma garrafa de vodka, pra, né, mudar, mas ele continuou tomando uma garrafa de leite. E o que aconteceu? Ele acordou com ressaca no outro dia de novo. Aí ele pegou e falou, não, eu quero continuar tomando leite, então eu vou trocar a minha vodka por schnapps, sei lá, uma outra coisa alcoólica. E ele percebeu que não importava quantas vezes mudasse a sua bebida alcoólica. Ele sempre estava tomando leite e sempre acordava com uma ressaca. Então ele pensou, o motivo da minha ressaca é o leite, né? Porque o leite continua e eu continuo com ressaca. A minha bebida muda, né? Então eu acho que o leite está causando isso. Mas isso é uma mentira, ele acreditou errado. Ele está sempre mudando e parece que o sintoma continua e o leite continua, então tem uma relação aqui, mas na verdade não. Na verdade a relação e a causação está em outra coisa, tá no álcool que ele está tomando, que está nas bebidas alcoólicas. Por isso que ele fica com ressaca. O leite não tem nada a ver com a ressaca dele. Não tem nada, eu não sei, mas pelo menos isso não é. A causação da ressaca dele não é. Então você percebe que as pessoas podem muito facilmente ser enganadas. Esses foram dois argumentos idiotas, né? Para você ver a falácia bem clara, mas ela pode aparecer de várias outras formas aí no cotidiano. A quarta falácia é a falácia da dispersão. Como que funciona essa falácia da dispersão? Eu já expliquei num vídeo passado um pouquinho um pouquinho disso, né? Mas a maioria das falácias, elas tentam fazer isso, dispersar a sua atenção. Mas essa é muito específica. Dá um exemplo bem claro aqui pra você perceber como é que funciona. Ô Jerônimo, por que foi que você tomou toda a minha garrafa de suco? Eu falei pra você não fazer isso. Essa hora da manhã você já está pensando em suco? Vá pensar em outra coisa, meu. Você só pensa em suco. Ai, tá, desculpa, foi mal. Eu vou pensar em outra coisa agora, tá bom? E... Você reparou o que aconteceu agora? O Jerônimo enganou a outra pessoa, que eu não sei o nome. O Jerônimo fez o quê? Ele sabia que tinha feito alguma coisa errada, aí ele pegou e falou, olha que absurdo, e falou de outra coisa. Falou, nessa hora da manhã você já está pensando nisso, só que ele fez errado de tomar o suco do outro.
né? Então ele desviou a atenção do amiguinho dele lá para outro assunto, sendo que o assunto principal, que era você tomou o meu suco lá, né? Ficou esquecido. Ninguém liga mais para esse assunto. Agora a questão é que, não, você tá fazendo um negócio horrível aí, desviou a atenção para outra questão. Isso pode acontecer de formas sutis, com assuntos muito próximos um do outro, ou com assuntos bem discrepantes, assim, né? Normalmente, quando é discrepante, tem uma boa desculpa ali, como, nossa, a gente tá atrasado. Eles tentam sempre fazer alguma coisa que realmente desperte a sua atenção para outra coisa, que é alguma coisa que você se importa, para você se esquecer do outro assunto. Então, se importe com as duas, não se importe só com uma, senão você pode perder a linha do debate quando a pessoa pegar e tacar uma argumentação assim com outra coisa nada a ver no meio. Nem argumento é isso, né? Uma falácia. Então tem outra falácia aí, eu acho que é a quinta, deve ser a quinta, a falácia do equívoco. Essa falácia do equívoco, às vezes ela é muito clara, às vezes ela é um pouco mais escondida. Porque a pessoa pode se equivocar no meio da argumentação dela e não perceber, e concluir alguma coisa com muita assertividade, sendo que a argumentação dela não está ajudando ela a isso. Dei um exemplo nos vídeos passados falando sobre Einstein, né? Einstein é brilhante, coisas brilhantes emitem luz, então Einstein emite luz, né? Então você começou a falar que Einstein é muito inteligente, depois você muda o significado da palavra brilhante para emitir luz e conclui então que Einstein é uma lamparina, sei lá. Então esse é um caso evidente, né? Que você já consegue perceber de cara, pô, Einstein não emite luz, ninguém emite luz na verdade, né? Por isso que fica claro. Mas isso pode acontecer de outras formas também, por exemplo, todos os cachorros são seres vivos. E seres vivos têm vida, andam e tudo. Então, se esse bicho aqui não tá andando, daquele não é um ser vivo. Você percebe que a gente confundiu a palavra ser vivo, que é um bicho que tem vida e tal, com o estado de estar vivo ou estar morto. Então, essa confusão ficou clara porque o meu exemplo foi claro, mas você pode perceber que essa é uma das coisas que pode enganar a pessoa. Ou eu tô usando uma palavra uma hora como classificação e outra hora como estado. Estado de estar vivo ou estar morto, ou de ser um objeto, são questões diferentes e no meio da argumentação essas coisas se misturaram. Então você comete um equívoco ali no meio e conclui um negócio que não tem nada a ver, né? Tome cuidado com isso aí. Outra falácia a falácia número 6, eu acho, é a falácia da composição. Você junta um monte de... falácia da composição. Você junta um monte de coisa, um monte de informação e resume algo sobre o todo que você só analisou nas partes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar bem simples de entender. Você vê que em time X, por exemplo, no Corinthians tem um goleiro muito bom. Então você chama esse goleiro pro seu time. Você viu que no Real Madrid, no Bayern de Munique, no São Paulo, você ajunta só os melhores jogadores de todos os times que tem e bota para jogar um jogo aqui no seu time. Aí você vai pensar o quê? Se você só pegou os melhores jogadores de todos os jogos, é óbvio que esse aqui vai ser o melhor time, mas não significa isso. Não é porque você juntou várias partezinhas ali que o resultado total vai ser o que você está esperando. Pode ser que quando você junta todas essas partes, todos esses jogadores, eles não conseguem se comunicar entre si, eles têm jogadas diferentes e eles acabam jogando pior do que se eles estivessem nos times deles. Então, não significa que você juntando várias pequenas partes, você vai ter uma correta conclusão do todo. Outros fatores podem estar envolvidos na nossa análise. Uma coisa uma questão que usa muito isso e não percebe é a questão do empirismo e a questão da ciência. Ela avalia as coisas e vai fazendo testes e fazem suposições e vão ver se essas suposições estão corretas. Não que isso esteja errado. Eles têm todo o direito de fazer isso. A questão é que pode ser que uma avaliação deles esteja errada e eles só vão descobrir no futuro, quando eles descobrirem outros fatores. Mas eles não podem afirmar isso como verdade agora, que eles não sabem. Eles têm que afirmar como, isso aqui funcionou, né? Isso aqui funciona. A ciência deve trabalhar dessa forma, entender que eles fazem coisas que funcionam, não necessariamente as premissas deles são verdades. Pode ser que um cientista descobriu a cura do câncer e falou, isso aqui funciona de jeito X, mas na verdade ele curava o câncer porque funcionava de outra forma que eles só descobriram depois. Por exemplo, a gente tinha um remédio lá, acho que era para febre, ele diminuía a febre, só que a gente sequer sabia como é que funcionava. Vamos supor que o cara que inventou dava uma solução, aí todo mundo fala assim, não, é essa aqui a solução, por isso que esse remédio resolve. Aí depois a gente acaba descobrindo que é por outro motivo, né? Então, não necessariamente a ciência vai estar correta, porque nem sempre ela conhece todos os fatores que estão envolvidos em uma questão. Aí pode ser que ela erre na conclusão, certo?
nem sempre é uma palavra que eu devia de tomar cuidado, porque nenhum humano tem o controle de todos os fatores. Esse é um problema essencial do empirismo, né? Eu nunca vou saber tudo que está envolvido em alguma coisa. Só Deus, que é onisciente, vai saber. Então a gente nunca vai poder ter certeza absoluta de algo que não está escrito na Bíblia, algo empírico que a gente percebe. A gente sempre tem que tomar cuidado. A nossa única certeza tem que estar na palavra de Deus. Outra falácia, a falácia número 7, se eu não me engano, é a falácia da divisão. Você pega um jogador que está indo muito bem naquele time, tira de lá e manda ele jogar futebol. Pode ser que ele seja um jogador completamente incompetente, ele só jogava bem por causa do time que ele estava lá. Então, da mesma forma como você pode juntar várias questões e formular uma afirmação errônea como conclusão, você também pode pegar uma grande coisa, que no total ela é uma verdade, você arranca uma parte e espera que ela funcione como ela estava funcionando no todo. Você conclui uma coisa com uma partinha, que é uma mentira também. Um exemplo é você ver que uma pessoa vive muito bem, que o coração dela tá lá funcionando, todos os órgãos dela estão funcionando muito bem, então você fala, então, eu vou pegar o coração dessa pessoa que tá funcionando, tá deixando ela viva, e vou colocar aqui para bombear água aqui pro meu quintal, porque tô precisando de água aqui. O coração é um músculo aí que trabalha a vida inteira, sabe que ele é forte, né? Então, é óbvio que o coração não funciona desse jeito, ele precisa de outras coisas, ele precisa do sistema nervoso central, precisa de outras coisas funcionando para que o coração funcione também. O coração não funciona sozinho. Então, você arrancar uma partinha do todo não significa que a sua partinha vai continuar funcionando da mesma forma. Então, pode ser que a sua conclusão esteja errada. Falácia número 8 é a falácia da regra geral. Como funciona? A gente precisa fazer regras gerais para as coisas para a gente conseguir viver uma vida, com mais tranquilidade. A gente saber como normalmente as coisas funcionam. A gente faz a regra geral. Normalmente isso aqui funciona desse jeito. É uma regra geral, E a gente querer aplicar uma regra geral como uma regra absoluta, como se fosse certeza que alguma coisa fosse daquele jeito, mas nem sempre são assim. Às vezes as coisas podem ter exceções, podem ter outros fatores que foram envolvidos ali que a gente não sabia também. Então, a gente querer aplicar uma regra geral como uma afirmação categórica absoluta é uma falácia. Eu acho que um resumo aí do que o empirismo e a ciência no todo faz isso, querer usar uma coisa que funciona, que realmente eles testaram lá e viram que funciona, como uma verdade absoluta, que definitivamente eles não conseguem chegar em nenhuma verdade absoluta lá. Regras gerais só falam de possibilidades, de chances, e normalmente as coisas funcionam desse jeito, e não é uma coisa certeira. É interessante você identificar onde estão essas regras e você já falar, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque nem sempre é dessa forma, às vezes pode ser de outra forma. Então, nosso debate daqui para frente vai lidar com a hipótese disso falhar, Não deixa a pessoa formular toda uma argumentação estruturada em cima de um argumento que pode ser falho, certo? Não viu o nosso vídeo anterior? Clica aqui, vai aparecer em algum lugar esse vídeo na descrição, aqui nos lados, enfim, porque esse é um assunto muito interessante. Vai ter mais vídeos sobre isso, só que eu vou trocar camisa pra você não achar que eu sou, alguma coisa. Vou gravar tudo no mesmo dia. Espero que você tenha gostado do vídeo e fiquem com Deus. Falou, eu me fui!